Sou Isabelle Blard, eu tenho 20 anos, eu sou do interior de Minas, chama São João Nepomuceno, a cidade de onde eu vim. Como? São João Nepomuceno. São João Nepomuceno. 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 Eu falo que eu sofro da síndrome do vou dar conta. Vou dar conta. Então eu fico tipo, não, você não conseguiu, mas eu vou conseguir, eu vou dar conta. Só que chegou um momento que, tipo, Não dá. era humanamente impossível dar conta, sabe? Eu tinha 50 horas de aula pra ver e 20 horas pra ver tudo. Não dava. Um exemplo, né? Não dava. Então eu precisei aceitar que eu realmente não ia dar conta e que eu precisava me organizar da melhor maneira possível pra prosseguir, porque senão eu ia travar e não ia conseguir fazer o que eu tinha que fazer. Olá pessoal, Cauê Gasparotto aqui de novo. E hoje tem uma convidada mais que especial aqui, a Isa, que é aluna aqui na Faculdade de Medicina. Convidei ela para bater um papo com vocês, seguindo aquele mesmo modelo de entrevistas que a gente tem feito aqui no meu canal, com pessoas que passaram aqui na Faculdade de Medicina para contar um pouquinho da trajetória dela antes da faculdade, também aqui durante a faculdade. Acho que ela vai ter muito a contribuir aí com alguns de vocês que estão passando por momentos que ela já vivenciou. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu comentário aí, quem vocês gostariam que eu trouxesse numa próxima entrevista, e também, se tiver alguma dúvida, depois a Isa vai passar para vocês também como que vocês podem entrar em contato com ela, também super ativa aí nas redes sociais. Então, Isa, vou deixar você se apresentar, falar um pouquinho sobre quem é você, quantos anos você tem, o que você faz na vida, para o pessoal te conhecer. Eu sou Isabelle Blard, eu tenho 20 anos, eu sou do interior de Minas, chama São João Nepomuceno, a cidade de onde eu vim. Como? São João Nepomuceno. São João Nepomuceno. 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 Caramba! Quantos habitantes tem isso? 27 mil habitantes. 27 mil? Sabe que eu tenho família no interior também, tem tipo, deve ter uns 50 mil habitantes, assim, muito É pequenininho. bem pequeno. Todo mundo se conhece. Caramba! E eu saí de lá com 11 anos pra morar em Juiz de Fora pra estudar. E aí de Juiz de Fora algumas coisas aconteceram, mas eu vim parar aqui. E eu faço faculdade aqui na USP hoje, de medicina. Você tá em que ano? Primeiro ano. Entrou então esse ano, né? Sim, Começo de 2022. E tá gostando? bastante. Legal, a gente já vai chegar lá então. Vou perguntar um pouquinho primeiro da sua trajetória antes da faculdade. Você sempre quis fazer medicina? Como é que foi essa decisão aí para você prestar esse vestibular tão concorrido? Não foi sempre. Quando eu fui pra Juiz de Fora, eu queria ser da Marinha. Da Marinha? E eu entrei no colégio militar. Certo. Estudei lá até o terceiro ano do ensino médio. Só que no meio do caminho eu percebi que aquilo não era pra mim, que eu seria super infeliz. E aí com o tempo, me conhecendo melhor e alguns acontecimentos da minha vida, eu concluí que eu precisava fazer medicina, porque era a profissão que eu mais me encontrava. Isso foi no 9º ano, assim, a decisão final. E quando eu decidi... No ano do ensino fundamental, é isso? Foi em 2017. Legal. E quando eu decidi que eu queria fazer medicina, eu sou meio movida por desafios, eu falei, eu vou prestar pra USP. Porque é melhor, é mais difícil e... Era um desafio, né? Não é fácil entrar aqui. Então eu fiquei com aquela ideia na cabeça e assim, com o tempo foi só se materializando a minha vontade de ir pra cá. Mas assim, de início foi meio metendo louco mesmo. Eu falei que eu queria e foi isso. E aí desde o primeiro ano você começou a se preparar para passar aqui? Não. Lá em Juiz de Fora tem um vestibular seriado da UFJF, que chama PISME. E aí no ensino médio, logo que eu entrei, a gente já começou a estudar para esse vestibular. Então assim, eu tinha uma rotina de estudos, mas não era voltada para o Enem, estudar isso, era para o PISME. Eu estudava para o PISME porque todo mundo estudava, não porque eu queria. Certo. E foi assim até o 2º ano. No primeiro, eu estudei, mas eu não estudei muito, porque foi assim, um baque também chegar no ensino médio, ter que estudar várias matérias. Mas eu estudei, eu fiz cursinho até pro PISME. No 2º ano... Você fez cursinho desde o primeiro? Sim, seria porque, é o vestibular do primeiro ano. No primeiro ano você já faz o vestibular com a matéria do primeiro. No segundo, com a matéria do segundo, e no terceiro, com a matéria do terceiro. Então é um intensivão de revisão mesmo da matéria que a gente já tinha estudado no ano. E aí eu fiz, foi noturno, foi muito cansativo. Chegou no final do ano eu tava morta. Mas aí no 2º ano eu entrei.
Assim, tive os professores muito bons e fiz o intensivão de revisão também. E aí, eu tava estudando muito bem sozinha. Eu chegava no cursinho e ficava tipo, meu Deus, já estudei isso, o que eu tô fazendo aqui? E... No segundo ano isso? Isso, com a matéria de segundo. Eu já tinha estudado muita coisa sozinha, então eu chegava lá, pra mim tava sendo uma perda de tempo. Mas eu fui muito bem no PISM 2, no PISM 1 eu não fui tão bem assim. Foi um baque até. Sim, né? Você se dedica e não tem o resultado que você espera, mesmo que não fosse a faculdade que eu queria, abala um pouco. Aí no segundo eu entrei super pilhada e focada. Eu estudei muito e eu fui muito bem. Só que aí no terceiro ano, eu falei, não, é isso que eu quero, eu vou deixar o PISM de lado e vou focar na FUVEST. Que era uma prova que eu me identificava mais. Eu nunca fui o maior fã do Enem, não gosto muito da prova. E como no segundo ano eu tava indo pro cursinho e, tipo, vendo várias coisas que eu já tinha estudado e sentindo que tava sendo uma perda de tempo, eu falei, eu vou estudar online, que eu acho que vai funcionar melhor pra mim. E aí tava indo e tudo mais até março, e aí veio a pandemia, e foi um caos total. Você tava no terceiro ano e aí veio a pandemia. Sim. Estudando online e fazendo o terceiro ano. Sim. Foi muito caos, assim, não sei nem explicar quão caos foi. Porque até os colégios se adaptaram, meu colégio se adaptou bem até, a gente já tinha um sistema online, que eu tenho que reconhecer que foi um privilégio. Mas assim, foi uma bagunça, né? Tipo, ninguém tava esperando aquilo. Eu tive que voltar pra minha cidade, morando sozinha já, tipo, 4 anos, foi um baque muito grande. E assim, eu só não consegui dar o melhor de mim, eu sabia disso. Eu cheguei nas provas sabendo que a chance de eu não passar era tipo 99%. E assim, eu já tinha aceitado essa realidade, eu fiz a prova, mas assim, saí de lá. Qual prova, FUVEST? Fiz FUVEST, fiz Enem e Unicamp. Isso no final do seu terceiro ano? Foi no início de 2021. Início de 2021, É, você acabou de se formar. Foi a prova de 2020, que é de hoje. E aí eu fiz, assim, eu já sabia mesmo que não ia dar. Eu tinha consciência disso, sem pessimismo nem nada, era só realidade. E aí eu tirei uns dias de descanso, porque, né, foi puxado. E já comecei a estudar de novo, online. Falei, vou decidir aqui quais professores eu vou estudar, com quais cursinhos eu vou estudar. Organizei, tipo, o que eu ia fazer e comecei. Foi logo depois da minha, assim, 2 semanas depois eu já estava estudando. E tudo online, lá na minha cidade de 27 mil habitantes. Que legal. Eu tenho algumas perguntas a partir disso que você falou. Acho que a primeira é, você comentou que você não gostava muito do Enem, que você preferia a FUVEST. Consegue elencar rapidamente assim, quais seriam as principais diferenças entre os dois vestibulares para você, assim, que você lembra? Eu achava que o Enem uma prova muito mais cansativa. Assim, longa, né? São 2 dias de prova, e são 2 dias de prova muito cansativos, muito texto. E o que eu sentia do Enem era que, se você soubesse a matéria, não era certo que você ia acertar a questão. Isso me incomodava muito. Na FUVEST você sabe, a chance de você acertar é muito grande. E eu tava estudando matéria, eu queria acertar a questão, né? E era o vestibular para a universidade que eu queria, então achei que era de bom tom me dedicar para essa prova, porque eu me identificava melhor com ela. E a FUVEST tem as obras literárias, que o Enem não cobra. Cobra umas matérias a mais também, de física, matemática, principalmente. Eu acho que é isso, assim, maior diferença. E tem segunda fase, né? No Enem não? Não. Como que foi quando você decidiu que você ia prestar FUVEST, a aceitação do pessoal, assim? Não sei, da sua família, do pessoal que você conhecia, foi bem aceito isso ou teve, tipo, o pessoal ficou meio receoso? De início não foi, porque tinha o FJF do lado da minha casa, né, e eu já morava lá. Então minha mãe sempre ficava, tipo, por que você quer ir pra São Paulo? Faz aqui do lado, muito melhor, muito mais perto, mais prático, muito mais tudo, né, assim, era conforto fazer lá. Mas não era aquilo que eu queria, tipo, eu tinha muito claro que não era aquilo que eu queria. Então eu não vou fazer. Eu vou ser muito infeliz se eu fizer. Eu espero que você me apoie nessa decisão, porque eu não vou estar feliz aqui. E uma coisa que eu percebi muito, assim, socando um pouco da pergunta, mas eu acho que tá relacionado, que, tipo, tem alguns momentos da faculdade que são difíceis, né? São puxados. E, tipo, pensar que eu tô no lugar que eu sempre quis estar, me deixa um pouco mais leve em relação a isso, sabe? Te ajuda, né, a ter força pra continuar. Porque mesmo que esteja difícil, tipo, eu tô realizando um sonho. Se eu estivesse em outro lugar, eu acho que ficaria tudo muito pior. Entendi. Você lembra como é que foi o processo? Porque agora eu acho que tem a questão de cotas, né, e tudo mais.
Você lembra quantas vagas tinham? Qual foi a modalidade que você prestou? Como que foi essa parte mais de competição, que talvez o pessoal não conheça muito sobre isso? Tem 3 modalidades de entrada, né? Tem a ampla concorrência, escola pública e a cota de cor, que é preto, pardo e indígena. Eu entrei pela escola pública, porque eu estudei no colégio militar. Não lembro quantas vagas. Não, para FUVEST foram 39, eu acho. 39. Para ampla, 50 e pouquinhos. E para preto, pardo e indígena, por volta de 20. Eu não lembro exatamente quantas. É porque tem a entrada de Enem também agora. Eu tinha esquecido isso. Da escola pública. E metade das vagas são pro Enem. Entendi. São 90 ainda? 90 para FUVEST, 90 para o Enem, total 180? Acho que a FUVEST tem um pouquinho a mais, mas é mais ou menos isso. Você tinha dificuldade com alguma matéria? Tinha alguma coisa que você falava, putz, não sinto muito bem com essa disciplina, com esse conteúdo, vou ter que focar nisso, ou vou priorizar outras coisas e seja o que Deus quiser, assim. Como que você lidou com isso? Eu sentia, mas não era uma dificuldade que me parava, sabe? Tem muita gente que trava. Tem tanta dificuldade nessa matéria que eu não sei por onde começar. Física e matemática eram, assim, meus calos na prova da FUVEST, porque são matérias muito difíceis na prova. Só que eu gostava muito das matérias. Tipo, eu gostava de matemática, eu gosto muito de física, acho física incrível, mas eu tinha dificuldade. Então eu tinha mais vontade ainda de estudar, sabe? Pra entender aquilo. Mas no geral eu não tinha muita dificuldade de matéria nenhuma, mas também não tinha muita facilidade, era meio termo, assim. Precisava me dedicar, mas não precisava de um esforço tão grande em uma matéria, era meio... E nessas que você sentiu que tinha mais, assim, essa matemática e física ali, você precisou focar mais nelas? Você sentiu que você gastou mais energia com elas do que com as outras para poder passar? Eu fazia muito mais questão, física eu não deixei de ver nenhuma aula. Eu vi todas e fiz muito exercício, muito, revisei muito. Matemática, algumas matérias que eu já dominava mais, eu deixei de lado um pouco. Fiz só exercício, não vi tantas aulas, mas eu dei um gás. E como que foi a sua decisão para falar assim, putz, eu vou fazer esse cursinho, eu vou escolher essa... não sei se você fez aula de redação, alguma coisa assim. Como que você escolheu Porque assim, geralmente quando você vai para um cursinho é mais fácil, né? Você vai no cursinho eles dão tipo de mão beijada para você tudo lá. Você segue só o cronograma. Pelo menos quando eu fiz foi assim. Imagina que você teve que gastar um pouquinho de energia para escolher, né? Sim. Como que foi esse processo de escolha e o que você escolheu que talvez o pessoal pode usar também para se preparar? Em 2020, eu tive um grande problema que foi excesso de informação, né? Eu conheci vários professores em 2020, vários deles estavam dando aulas gratuitas por conta da pandemia mesmo. Então, assim, eu pude conhecer vários que eu nem imaginava. E aí, eu conheci uns que eu gostei mais. No YouTube mesmo, assim? Sim. Ou Instagram? Indicação também. Eu fazia parte de uns grupos de vestibular no WhatsApp, então eu ia conhecendo por indicações das pessoas. E aí, o meu professor de física eu conheci, tipo, na semana do Enem, que indicaram lá umas aulas dele. Eu vi, eu gostei muito e eu falei, se eu precisar, eu vou estudar com ele. E aí, logo depois do Enem, eu fui pesquisando, vendo o preço também, porque, né, fica caro. Era de escola particular, assim? Não, alguns eram plataforma, alguns eram, tipo, uma turma mais reduzida. Por exemplo, foi biologia, química, matemática. Eu fiz física também. Eu fiz, tipo, uma turma que tinha aula ao vivo. Não eram aulas gravadas. A gente tinha acesso às aulas gravadas, mas o principal produto que a gente estava pagando eram as aulas ao vivo. Que me ajudava também a, tipo, sentar e estudar. Porque... E era tipo um cursinho ou era um professor que dava essas aulas? Era um professor. Era um professor que dava todas essas aulas? Sim. Caramba. Matemática eram 4 e eles dividiam, mas era um curso só. E aí você foi super lindo, assim, tipo, matemática, vou fazer aqui. Sim. Português, vou fazer aqui. Sim. E eu achei que foi muito bom, porque eu pude, assim, no cursinho a gente recebe só. Se a gente não gostar, vai ter que aprender. Eu gostei muito disso que eu fiz, porque eu pude escolher, tipo, esse professor, eu gosto dele, eu gosto da didática, gosto do método, vai dar certo pra mim. Sim, demandou um pouco de esforço, de organização, porque eles não tinham ligação nenhuma, então pode acontecer de bater aula, de bater simulado. Faz consequências, Mas eu achei que funcionou muito bem. Deu certo. Sim. Que legal. E você tem, assim, os nomes pra gente deixar depois na descrição, talvez, do vídeo, pro pessoal? Sim. Sai aqui ou depois eu te mando no celular? Você que sabe, se for muito, a gente pode deixar uma listinha. Então eu vou deixar, pessoal, como tem muitos, eu vou deixar uma listinha no final na descrição aqui do vídeo, depois dá uma olhadinha lá,
com esses materiais e os professores que a Isa contratou, né, para poder estudar para o vestibular. E aí depois vocês confiram lá. Sua rotina de estudos, então como que era? Assim, você acabou... Então primeiro você escolheu quais professores você ia fazer para cada disciplina. E depois, como que você fez para gerir tudo isso? Assim, como que você se organizava? Não foi fácil. No início foi mais fácil porque eu segui o que eles estavam dando, né? Aí eu tava só acompanhando assim, eu acordava cedinho e já começava a estudar. Me organizei assim. Eu sempre fui muito de organizar a minha rotina. Pego o planner, anoto o que eu vou fazer. Isso é muito importante pra mim. Planner físico mesmo, assim, Sim. tipo aquelas agendas Sim. físicas, legal. E eu anotava já o que eu ia fazer no dia e seguia. Só que depois, assim, mais pro meio do ano, já tinha matéria atrasada. E foi muito difícil conciliar. Tipo, o que eu ia estudar, o que eu ia desatrasar. Foi bem difícil. Eu precisei de ajuda até, meu namorado me ajudou. Seu namorado te ajudou? Sim. Ele é mais velho? Já passou por isso? Não, ele é da minha idade, mas ele já estava na faculdade. Entendi. E ele passou em 2021 e eu estava fazendo cursinho. E aí, Medicina também? Não, ele faz jornalismo. Tá. Ele viu que eu tava um pouco surtando com isso. Aí a gente chegou, sentou, tipo, anotou planilhas, o que eu tinha que ver ainda, o que eu precisava ver. E, tipo, tinha coisa que eu não precisava, sabe? Eu já tinha estudado, eu tinha uma noção. Então, eu poderia deixar pro final, pra caso não desse tempo. Não ia ser um esforço, assim, não ia me prejudicar tanto. E aí eu me organizei pro o que eu precisava ver, o que era importante para as provas também, porque, assim, eu conhecia muito da FUVEST. Se você me perguntasse qualquer coisa da FUVEST, eu saberia te responder, porque como era a prova que eu queria, eu sentia que eu precisava conhecer muito bem ela. Você se preparou para a FUVEST? Sim, foi literalmente a FUVEST. Eu não estudei Sociologia e Filosofia pro Enem, porque eu não estava na FUVEST. Foi assim, total. Redação, eu estudei o ano inteiro, redação pro FUVEST. Mesmo que eu só faria redação se eu passasse a segunda fase. Eu senti necessidade de estudar já, porque eu nunca tinha visto uma redação FUVEST na vida. Então, assim, você acordava mais ou menos que horas? Cedinho, tipo umas 5, 6 da manhã? 6, 6 da manhã, você acordava, aí fazia a sua agenda do que você ia estudar naquele dia? Eu fazia no dia anterior. Ah, fazia no dia anterior, à noite. Já preparava, acordava cedo, seguia a sua agenda. E você estudava até que horas, mais ou menos? Isso dependia muito, assim. Tinha dia que eu tinha aula de noite, de redação, por exemplo. A redação começava às 7 até 9, 9h30, às vezes até 8 e pouquinho. E assim, quando eu tinha redação, era o último momento de estudo do meu dia. Assim, o máximo que eu fazia depois eram umas questões e já ia dormir. Mas assim, eu tinha vários intervalos durante o dia, eu não ficava o dia inteiro estudando aquilo. Assim, depois do almoço eu costumava dar uma cochilada. Era bem tranquilo porque eu ficava o dia inteiro em casa, né? Então eu precisava saber gerir o meu tempo. Perfeito. Mas eu não ficava o dia inteiro estudando e também não ficava o dia inteiro fazendo nada. Mas eu via série, eu conseguia me distrair bastante durante os estudos também. Porque eu falo que isso é muito importante, né? A gente não pode viver um ano da nossa vida em função do vestibular, deixar de fazer o que a gente gosta pensando, meu Deus, eu preciso passar. Então, isso nunca foi uma coisa que me pegou muito. Eu sentia que eu precisava aproveitar a minha vida também, né? Porque eu tinha voltado para perto dos meus parentes. Eu morava longe deles há 4 anos. Então era uma oportunidade também, minha avó estava sempre pertinho, eu ficava com ela. Mas eu acordava. Uma das coisas que eu fazia, assim, logo no início do dia, quando eu não treinava, fazia exercício físico, era ler com a minha amiga as obras da FUVEST. A gente lia junto pra gente não negligenciar. E aí, logo depois, eu voltava a estudar, via aula, fazia exercício, via aula, fazia exercício, eu ia alternando pra não ficar muito cansativo. Almoçava, de tarde voltava, e era isso. E aí, geralmente, era todos os dias assim? Final de semana você tirava algum dia pra descansar ou você continuava? Assim, não era muito certo o que eu ia fazer, dependia. Se eu fosse visitar meu namorado, eu ficava os 2 dias sem estudar. Fazia um simulado, mas assim, eu ficava sem estudar mesmo. Quando ele ia lá pra casa, eu estudava um pouco menos do que o normal. Tá. Porque ele morava em Juiz de Fora, né? Daí tinha essa burocracia de levar todo o material e falar, eu não vou estudar direito. Se eu levar o material, então é melhor ficar tranquilo. Acho que você falou uma coisa que eu queria retomar aqui. Nem sempre vai dar pra gente estudar tudo que a gente precisa, né? E eu acho que a gente precisa estar sempre muito confortável com isso. Ninguém vai conseguir estudar 100% das matérias e saber tudo de tudo, né? Então, acho que uma coisa que eu acho que você falou e é importante para quem está prestando vestibular ou qualquer tipo de processo seletivo é você tem que entender que vai ter coisas que você não vai saber
E eu acho que você tem que ficar confortável com isso, porque se você estagnar nisso, aí sim que você não consegue ir pra frente, né? Então, eu também via muito isso no cursinho. Às vezes as pessoas ficavam muito preocupadas com o que não conseguiu fazer, e isso barrava elas de continuar trabalhando para as próximas, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Acho que é algo importante da sua fala, assim. Foi uma coisa que me pegou até, assim, até eu entender isso foi difícil. Porque eu via várias pessoas falando, eu passei e não estudei isso. Tipo, é normal passar sem ter estudado tudo. Mas eu falo que eu sofro da síndrome do vou dar conta. Vou dar conta. Então eu fico tipo, não, você não conseguiu, mas eu vou conseguir, eu vou dar conta. Só que chegou um momento que, tipo, não dá. Era humanamente impossível dar conta, sabe? Eu tinha 50 horas de aula pra ver e 20 horas pra ver tudo. Não dava. Um exemplo, né? Não dava. Então eu precisei aceitar que eu realmente não ia dar conta e que eu precisava me organizar da melhor maneira possível pra prosseguir, porque senão eu ia travar e não ia conseguir fazer o que eu tinha que fazer. E você falou um pouco do equilíbrio e tudo mais. O que você fazia pra desestressar? Assim, você falou que praticava exercício, você tentava encaixar isso na sua rotina, tinha horários livres assim pra fazer? Ou era algo que, assim, de vez em quando você sentia necessidade, ia? Como é que você organizava isso? Eu fazia terça, quinta e sábado de manhã exercício. No final do ano eu alterei pra noite, então eu fazia ou de manhã ou de noite, a depender do tempo que eu tinha livre. Academia mesmo? Era tipo um crossfit. Crossfit, legal. Mas não é bem um crossfit, mas é tipo. Uhum. Eu nunca fui a maior fã de academia, mas enfim, eu fazia com a minha mãe, era bem legal, a gente acordava bem cedinho e fazia. E eu me encontrava, né, com a minha família, passava tempo com eles. Eu tive uma priminha que nasceu naquele ano, então foi super legal, porque a gente teve a oportunidade de juntar toda a família pra ver ela crescer e tudo mais, foi bem legal. O meu namorado também, ele sempre ia lá em casa. E eu adotei um gatinho, então eu sempre ficava com ele. Foi, tipo, muito bom pra mim mesmo. Eu sempre quis ter um pet. Então, foi a oportunidade perfeita, assim. Ele apareceu, a gente adotou e foi incrível. E eu fazia terapia também. Principalmente Terapia? no final do ano, foi quando eu voltei. Porque... Com psicólogo? Ou psiquiatra? Psicólogo. Psicólogo. Te ajudou? Ajudou. Porque foi naquele momento que eu falei que eu tava super com matéria atrasada, não sabia o que fazer e sentia que eu precisava soltar isso pra alguém. E me ajudou muito. Muito mesmo. Acho que o pessoal tem um pouco de preconceito às vezes, né? Com essas questões de psicólogo, psiquiatra, saúde mental. Às vezes fica meio tabu assim. Mas realmente é algo que faz diferença. Eu mesmo nunca procurei, assim, agora que eu comecei a fazer, tipo, faz um pouco tempo, assim, e eu acho que ajuda muito, assim, ter alguém com quem compartilhar essas coisas, um profissional, só pra te dar atenção pra esses pontos, sabe? Às vezes nem é mais o que ele vai te falar, mas é mais você se abrir com ele, acho que isso faz muita diferença. Tira o peso das costas. E às vezes, tipo, a gente fica meio desconfortável de se abrir com outra pessoa do nosso ciclo e passar os nossos problemas pra essa pessoa. Pelo menos eu sinto isso às vezes. Então era bom ter essa pessoa pra me ouvir. A função dela era me ouvir. Era bem bom. E como que foi no seu ano de cursinho, no terceiro ano, a questão de pressão que você tinha pra passar, assim? Você estava se pressionando muito, se cobrando muito pra passar? Ou você estava mais tranquilo, assim, se não desse, você ia fazer mais um ano de cursinho? Como que estava a sua cabeça nessa época em relação a isso? Eu pensava que se não desse eu ia fazer mais um ano tranquilamente, mas não tão tranquilamente assim, né? Porque, né, estudar para vestibular não é fácil. Mas eu sempre pensava, tipo, eu tô dando meu melhor aqui, pode ser que não dê certo. A chance de não dar certo é grande, infelizmente. Porque o vestibular é super concorrido, o curso é super concorrido. Então eu tinha isso em mente. Eu tava me dedicando, podia não dar certo. E se não desse, eu ia tentar de novo, porque eu queria vir pra cá. Então, não era uma opção não prestar? Não era uma opção não vir pra cá. Entendi. E aí, assim, ao mesmo tempo que isso me confortava, isso me deixava um pouco angustiada de, tipo, eu só tenho um plano. Não existe outra alternativa. E eu ficava um pouco tensa com isso às vezes, mas era bem tranquila a situação de ter que fazer outro ano de cursinho. Minha mãe super me apoiava, então... E no fim você acabou prestando aqui a USP, mais alguma? Eu prestei vários, na verdade. Até hoje não sei porquê. Mas, assim, eu fiz a FUVEST, o Enem, a Unicamp, a Unifesp e a FAMERP. A Unifesp e a FAMERP eu fiz para aproveitar a viagem, porque eu tive que sair de Minas para vir para cá fazer a prova, e a prova era uns 2 dias depois. Isso depois do seu ano de cursinho? Do ano estudando online? Isso.
Foi logo no final do ano, assim. Daí eu fiz pra aproveitar a viagem, pra dar uma treinada também. E, assim, a única que eu passei foi aqui. Você passou só aqui? Só aqui. Caramba, então era pra ser aqui mesmo. Sim. E você se preparou pra isso, né? Sim. Isso é uma outra coisa importante, eu acho que eu já falei em outros vídeos também do canal até, que é importante vocês conhecerem as provas que vocês estão prestando, porque cada prova é diferente, cada uma pede uma coisa, e se você foca em uma prova, eu acho que você começa a entender mais ou menos o que as pessoas esperam que você responda. Eu acho que isso é um ponto importante. Porque as pessoas acham, não, se eu souber aquilo, eu vou estar pronto para qualquer prova. Mas não é bem assim. É bem diferente. E isso foi uma diferença que eu senti para mim mesmo quando eu saí do terceiro ano e fui pro cursinho. Porque o conhecimento eu já tinha no terceiro ano, né? Mas não sabia fazer prova. E às vezes o diferencial é saber fazer as provas. Então você, nesse ano que você estudou online, você tinha tantas aulas teóricas quanto os exercícios. Você não fazia só exercício? Não. Você fazia os dois? Eu vi os dois. Um pouco os dois. Eu acho que é muito importante ter esse equilíbrio, porque eu já vi muitas pessoas falando só estudo por questões, é o melhor estudo que tem. Ou, tipo, veja aulas e é o suficiente. Eu não acho que nenhum nem outro só é o suficiente. Eu acho que você tem que ter o equilíbrio dos dois. Porque para saber fazer exercício, você precisa de teoria. E a prova é um compilado de muitos exercícios. Então, não existe a possibilidade de você fazer e acertar um bom número de questões sem ter uma boa base teórica. Então, eu achei muito importante dar atenção para isso e, assim, realmente construir uma boa base teórica, desde o básico até o mais avançado, para poder aplicar o meu conhecimento nas questões. Porque se eu chegasse numa lista de questões e não tivesse conhecimento básico para resolver, eu não ia conseguir resolver, eu ia ficar frustrada, ficar duvidando da minha capacidade de passar no vestibular. Eu acho que, assim, as consequências de um estudo não direcionado, elas ultrapassam a questão do vestibular, sabe? Você pode desenvolver questões pessoais, começar a duvidar de si, sendo que o erro tá em como você está estudando, sabe? Bom, acho que a gente falou bastante sobre vestibular, daria pra gente aprofundar muito mais sobre isso, mas acho que o vídeo ficaria muito longo. Eu queria pegar, nesse tempinho que a gente ainda tem, falar um pouquinho sobre a sua experiência depois de entrar na faculdade, né? Então, a gente falou aqui sobre todo esse processo que você teve, de sempre sonhar em passar na USP, de você ter se dedicado esse ano, mas conseguiu manter um equilíbrio também para não... manteve a questão de saúde mental, conseguiu, enfim, trabalhar com equilíbrio. E depois que entrou na faculdade, como é que foi isso? Primeiro, o que você está achando desse primeiro ano, né, aqui na USP? Era o que você esperava? Está sendo melhor, está sendo pior do que você imaginava? E você consegue ainda manter o equilíbrio com a faculdade? Está mais difícil ou mais fácil em relação ao cursinho? Eu tô gostando muito de estar aqui. É engraçado que parece todo dia que eu tô vivendo um sonho. Assim, sem romantizar, é bem difícil, mas que nem eu falei aqui, quando tá difícil eu volto pro pensamento de que eu tô fazendo o que eu sempre quis fazer, então isso deixa um pouco mais leve. Tô gostando bastante, são muitas oportunidades, muitas pessoas incríveis. Eu esperava que as pessoas não fossem tão receptivas assim, porque eu sou de Minas, as pessoas de lá são muito calorosas e eu esperava que aqui fossem bem menos. Mais frias, né? Sim, mas aqui na faculdade eu não percebo isso. E tem gente do Brasil é um todo. mix de pessoas, então é bem tranquilo isso, é bem legal, conhecer várias pessoas incríveis. Tá sendo melhor do que eu imaginei, assim. Experiências diferentes, né? O que eu imaginei tá sendo bem diferente, porque vida real, mas tá sendo bem legal. E eu acho que tá sendo um pouco mais difícil equilibrar. Apesar de que eu acho que eu consigo, mas eu gostaria de equilibrar melhor. Tipo, eu faço esporte, faço vôlei lá na UOC. Eu comecei a malhar. E eu estudo, eu tenho meu Instagram, né, como trabalho. Assim, é um pouco mais difícil, mas aos poucos a gente melhora, até porque é um processo de adaptação também, né? Então, no meu primeiro ano, eu acho que foi um baque gigantesco, assim, tipo, entrar na faculdade, tanta matéria difícil, matéria nova, que eu nunca vi na vida. É difícil, mas, assim, aos poucos a gente vai acertando da mesma maneira que dá. E você acha que em termos de carga horária, de estudo e tal, tá mais intenso ou mais tranquilo do que no vestibular? A carga horária da faculdade, eu acho bem mais tranquila. Bem mais tranquilo. A gente tem bem menos aula, a gente não tem aula integral todo dia, eu esperava que isso fosse bem pior. Mas isso é do currículo novo, viu? Meu currículo era pior nesse sentido. Acho legal que a faculdade está mudando isso também. Tem mais horários livres, né? Áreas verdes no currículo. Importantíssimo. Isso é muito legal. Porque eu achei que a gente teria aula integral todos os dias.
Isso seria muito cansativo, mesmo. Fora que tem que estudar pra prova Sim. também, né? Eu acho que a parte mais difícil é estudar para a prova, assim, estudar em casa, sozinha. Porque aqui a gente tem os professores e tudo mais, mas a gente precisa aprofundar, a gente precisa correr atrás. E é uma matéria bem difícil, então eu acho que a parte mais difícil é essa, assim, o estudo você com você. Faculdade eu tô achando bem tranquilo, assim, questão de carga horária, as aulas, você tem acesso ao professor, tem monitoria. Tô achando bom, mas em casa é mais difícil. E você ainda mantém aquele seu planejamento de fazer Sim. a agenda no dia anterior, o que você vai estudar no dia seguinte, o que você vai fazer? Sim. E tá funcionando? Sim. Às vezes não, mas sim. Porque às vezes acontecem alguns imprevistos, super normal, mas sim, eu acho que se não fosse isso eu ia ficar muito perdida. Quais são as oportunidades assim, que você já identificou e que você está se envolvendo aqui? Eu tô fazendo vôlei, né, esporte na Atlética. Eu participei do EMA até esse meio do ano. O que é o EMA, para o pessoal que não conhece? É verdade. Chama Extensão Médica Acadêmica. É uma atividade extracurricular que você pode ir em ONGs, eu atendo numa ONG, mas ou em alguns postinhos que tem parceria com a atividade, e que você pode atender pacientes que precisam de exame físico. Você analisa mesmo, conversa com o paciente, leva isso para o médico, vocês discutem e o médico passa uma conduta para o paciente. É bem legal para ter esse primeiro contato assim com o paciente. Eu gosto de clínica, então foi muito legal ter esse primeiro contato logo no primeiro ano. Não acho que eu vou ser uma cirurgiã, mas foi bem legal ter esse contato. E entrei na liga também de paratireoides, já vi algumas cirurgias e estou no processo de UMC. UMC? Sim. Iniciação científica. E como você conseguiu essa iniciação? Com o professor da liga. Professor da liga, sim. Que você entrou agora. Sim. Legal. Eu vou ser da diretoria da liga e o professor é super fofo, ele é muito atencioso. E aí, um amigo meu da liga tinha conseguido SC, mas ele não vai conseguir continuar. Aí ele perguntou se eu queria, conversei com o professor e acabou que a gente seguiu para outra IC, mas... Isso é um negócio importante, eu tenho até um vídeo no meu canal que eu falo sobre a importância do networking, mas assim, essas redes de contatos que a gente vai formando na faculdade são essenciais. Eu lembro que a minha primeira iniciação foi assim, um professor que eu conheci, me conectou com outro, abriu portas e de repente estava fazendo iniciação. E aí isso me abriu portas para outras iniciações e enfim, acho que é importante que vocês que estão na faculdade ainda ou ainda vão entrar, entendam a importância disso, de vocês construírem relacionamentos durante a faculdade. E querendo ou não, o professor vai te conhecer e ele acaba abrindo portas para você, porque é isso, ele cria uma relação com você, ele acredita no seu potencial, ele entende que você vai fazer o trabalho, né? Quer dizer, depende muito do que você vai fazer também, né? Mas assim, no geral, se você mostrar que você consegue entregar aquilo que você se propõe e tal, os professores acabam abrindo muitas portas pra gente. Então, acho que isso é algo importante para vocês terem consciência também. Eu sou DM da Atlética. Tá como diretora de modalidade? Sim. Isso é legal. E o que você tem que fazer como diretora de modalidade? Como eu sou diretora do vôlei, a gente tem que abrir o treino, que é montar rede, contar as bolas e tudo mais. Organizar os jogos, uniformes para jogos, caronas para jogos. Quando tem social do time, que é assim, o pessoal se junta para fazer uma festinha, para reunir mesmo o time, a gente tem que organizar. Quando tem jogos com as velhas, que são as pessoas que já se formaram na faculdade, a gente que organiza também. Eu acho que é mais isso. Vamos comentar então da questão da sua atuação aí no Instagram, mídias sociais, tal. Como é que foi isso, quando começou e como que você vê isso assim, no médio e longo prazo? Assim, é um negócio que você gosta de fazer, você vê como uma necessidade? Por que você começou, né? E como você enxerga isso? Começou logo que eu passei, assim. Eu fiz um videozinho porque eu tinha passado e ele deu uma... Viralizado. Não chegou a viralizar, mas ele alcançou bem mais gente do que pessoas que me seguiam. E eu falei, olha só, e eu sempre acompanhei pessoas desse ramo de estudo, porque era uma coisa que me dava um incentivo. Eu acompanhava o seu canal, acompanhava da Milena Paula também. Acompanhava várias outras pessoas e eu achava muito legal, tipo, visualizar, sabe? Posso estar lá futuramente, trazer isso para as pessoas. Sempre foi uma coisa que passava pela minha cabeça. Tipo, quando eu conseguir,
eu quero ser essa pessoa, sabe? Porque querendo ou não ajuda muita gente, como me ajudou. E realmente ajuda. Todo dia eu recebo mensagem falando sobre isso. E é muito legal. Você inspira, né, outras pessoas a continuarem persistindo aí, porque é difícil, né? É muito legal. E assim, eu sou um contato que elas podem ter também com uma pessoa que já tá vivendo aquilo que elas querem viver. Então, dúvidas ou questões pessoais, elas podem falar comigo e eu ajudo da maneira que eu conseguir, né? Tipo, eu falo o que eu faria na situação, a minha visão sobre aquela situação. Várias pessoas me trazem mensagens e é bem legal poder ajudar. Assim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, porque eu vejo que as pessoas realmente gostam de acompanhar, gostam do que eu tô fazendo, gostam de estar lá, de interagir comigo. É muito legal. No workshop dos vestibulandos do DC, não sei se você conhece. Não. Eles fazem um workshop para quem tá prestando vestibular. Do departamento de científico. Vestibular para medicina. Eles podem vir ter algumas experiências, né? E eu ajudei. E várias pessoas vieram falar comigo, foi muito legal. Já te conhecia e tal. Foi muito legal. E assim, eu gosto muito de estar fazendo isso. Acho que futuramente eu vou largar um pouco do vestibular e começar a falar da faculdade em si, porque eu já vou ter mais experiência dentro da faculdade. Mas assim, eu acho que me abriu já muitas portas e pode abrir ainda mais no futuro, pra quando eu estiver me formando, na carreira médica mesmo. É bem legal, eu tô bastante satisfeita com ter tomado essa decisão. E se o pessoal quiser entrar em contato com você, como é que eles fazem? Meu Instagram é Isabelle Blard, com S, 2 L's e Y. Vou deixar aqui na tela e na descrição também. E aí vocês podem mandar mensagem, fiquem à vontade, vai ser um prazer. Uma dica que você deixaria pro pessoal que tá prestando vestibular agora, assim? Uma dica que eu daria para quem tá prestando vestibular para algum curso, alguma faculdade que vocês sonham muito é: não deixem de sonhar, porque vocês com certeza vão ouvir muitas pessoas duvidando, menosprezando o sonho de vocês. E aconteceu muito comigo, principalmente por ser a USP, que é uma faculdade muito visada e muito difícil. Mas assim, sonhar não custa nada, e você se dedicar ao seu sonho é, tipo, muito gratificante depois você ver que deu certo. E eu acho que o segredo tá no equilíbrio também, que nem eu falei. Não viver a sua vida em função disso, mas saber equilibrar. Grande parte da sua vida vai ser isso, durante o seu tempo de dedicação, mas não vai ser só. E saber equilibrar é muito importante. Perfeito. Tem a famosa frase do Jorge Paulo Lemann, né, que inclusive tem um vídeo no canal que eu falo sobre isso também, que é sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Então sonhe grande, concordo 100%. E boa sorte aí para todo mundo que está nessa fase, estudando para vestibular. A gente sabe como é difícil, todo mundo que passou aqui na USP sabe o quão desafiador é esse momento que vocês estão enfrentando. Mas acho legal que a gente compartilha com vocês essas histórias e vocês sabem que vocês não estão sozinhos também. Mais gente já passou pelo que vocês estão passando e faz parte. Tem uma pergunta que eu sempre faço, a gente tem essa tradição no HackMed, que é falar sobre, a gente chama essa parte final de hacker conectado, que quando a gente pede uma indicação de filme, livro ou série, que você deixaria pro pessoal alguma coisa que você gostou de assistir, que foi importante para você, enfim, a gente deixa bem aberto. É mais pro pessoal também conhecer um pouco mais de você, o que você gosta, e vai que a pessoa também acaba gostando, né? Eu vou indicar um filme, assim, eu acho que várias pessoas já podem ter indicado isso, mas quando eu vi, ele foi muito interessante pra mim. E assim, eu me conectei muito com ele, porque eu me vi um pouco naquela situação, que é o filme Mãos Talentosas. Mãos Talentosas? Sim, já viu? Não sei. Fala em contexto. É um menininho que, tipo, a mãe dele sempre incentivava ele a estudar, porque o estudo era meio que a única forma deles melhorarem de vida. Uhum. E aí ele se tornou um médico incrível por conta dos estudos, dedicação e tudo mais. Assim, tem alguns percalços no meio do caminho, só vai saber quem vê, mas... É antigo esse filme? Eu acho que eu nunca assisti. É antigo, mas é lindo. Mãos Talentosas. Aí, pessoal, vou deixar também aqui na descrição o link. E acho que vale a pena dar uma olhadinha, hein? Sim, é um filme lindo. Bem legal, Isa. Eu acho que é isso. A gente conseguiu explorar várias coisas. A gente estava até conversando antes de gravar aqui, que mais pra frente talvez a gente possa marcar outra entrevista mais para contar um pouco mais da experiência durante a faculdade. Tenho certeza que muita coisa vai mudar aí, novas portas vão se abrir. E acho que é sempre legal a gente compartilhar essas trajetórias com as pessoas, porque a gente nunca sabe o quanto que a gente pode ajudar, né?
Então, bom, pessoal, aproveitem para seguir aí a Isa, mandar perguntas, ela é super receptiva aí. Tem feito um trabalho muito legal nas redes sociais também, no Instagram. Obrigado, Isa, por compartilhar sua história, seus conhecimentos aí com o pessoal. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. O prazer é meu, espero que vocês gostem. Qualquer coisa podem mandar mensagem mesmo no Instagram, que eu vou estar super aberto. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu comentário aí, seguir a Isa no Instagram e a gente se vê no vídeo da próxima semana. Valeu, pessoal. Acho que ficou bom, hein? Sai Deixa eu ver que eu Eu acho que meu celular morreu.